falaram aqui, né, glória a Deus, ministraram aqui. E uma coisa importante, irmãos, que estar na presença de Deus é estar na presença do Espírito Santo do Senhor. E, irmão, pastor Dario falando do rato que esteve ali no X, onde estava uma pessoa presa, e a pessoa foi evangelizada. Um certo homem um dia passou por um caminho e as pessoas, os irmãos entregando folhetinho, e aí entregando folheto para ele, ele não quis, e o irmão insistiu, foi atrás dele e entregou o folheto e fez ele pegar o folheto na marra. Ele pegou o folheto e disse: vou guardar essa porcaria aqui, porque esse crente fica me enchendo a paciência. Pegou o folheto e colocou no bolso. E aí ele esqueceu no bolso o folheto. E quando ele chegou no ônibus, ele pegou o folheto, rasgou o folheto e foi jogar fora. Mas aí tinha um pessoal olhando, ele pegou e guardou no bolso. De novo, o folheto rasgado. E nisso, sumiu quase todo o folheto do bolso dele. E aí um dia ele entrou numa tribulação, ele disse: eu tenho um folheto, está rasgado, mas eu tenho. Quando ele pegou, aí ele começou a ler o folheto. Aí ele começou a ler o folheto. E aí só tinha um pedacinho do folheto. E o pedacinho que sobrou com ele, estava exatamente escrito assim: e disse Jesus. Mas aí não tinha mais o resto, porque ele tinha rasgado o folheto. E ele começou a perguntar: mas o que disse Jesus? E na cabeça dele não saía mais aquele pedacinho, né? Aquele versículo, aquela frase, né? E disse Jesus. E ele disse: mas agora, e onde é que eu vou saber o que disse Jesus? E aí começou a procurar, e o pessoal disseram para ele: olha, vai para a igreja, que lá os crentes sabem. E ele, com aquele pedacinho de folheto, chegou desesperado num culto e disse: pastor, por favor, explica para mim, o que disse Jesus? Aí o pastor disse: sente. Aí ele sentou e o pastor começou a evangelizar. Então veja bem, irmãos, na realidade quando você pega um folheto e dá para alguém, se alguém jogar na mesma hora perto de você, deixa o folheto lá, porque o folheto é muito baratinho. 100 folhetos custam uma média de R$1,50. Então sai 15 centavos cada um. Se a pessoa jogou fora, o folheto é exatamente para isso. Ele vai aonde você não vai. A pessoa lê o folheto, você perde quando a pessoa guarda o folheto. Mas se a pessoa lê e jogar, a tua evangelização já vai pegar mais um. O folheto é para isso. É para a pessoa ler e jogar fora. Ou a pessoa lê e passa fora. Se você puder evangelizar numa avenida, olha, se você evangeliza aqui no Taboão, a palavra de Deus ela vai para um Embu, ela pode ir lá para Minas Gerais, ela pode ir lá para Pernambuco. A palavra que você evangelizou aqui, você está evangelizando os carros que estão passando. E você não sabe para que direção vai aquele carro. E de repente a pessoa guarda no carro, vai viajar e diz: um folheto, eu vou guardar. E depois chega no ônibus, ele está longe ou está no aeroporto, ele pega, joga fora. Aonde você nunca imaginou de ir, aquele folheto que você entregou, ele foi. Então você não pode perder a semente que lhe é entregue. A semente que é a palavra de Deus. Amém? E a Santa Ceia, irmãos, nada mais é do que o corpo de Cristo. O pastor Pedro, pode encher, por favor. A Santa Ceia é o corpo de Cristo. Muitos têm participado de ceia e às vezes só comem e bebem. E o apóstolo Paulo ele disse assim: muitos comem e bebem para a sua própria condenação, não discernindo, ou seja, não tendo entendimento do que está fazendo. A pessoa pega o pão, come, pega o suco de uva e toma, e diz: tomei suco de uva e comi o pão da Santa Ceia. Não, você comeu uma parte do corpo de Cristo. Isso é simbólico, é lógico. Isso não é o corpo de Cristo mesmo, é um símbolo do corpo de Cristo. Por exemplo, hoje, o que tem de milhares de igrejas preocupando com a Copa do Mundo, né? Um monte de igreja preocupada com a Copa do Mundo, enquanto que a preocupação é almas. Copa do Mundo, irmão, só 30 dias e depois acaba. E Copa do Mundo não vai influenciar a minha igreja, não vai influenciar a tua igreja. Eu acho que não. O jogo da Copa do Mundo não vai entrar na nossa igreja e atrapalhar o nosso culto. Se os teus obreiros
Se os membros da tua igreja foram doutrinados, pode ficar tranquilo. Eles vão para a igreja. Eles não vão ficar em casa assistindo o jogo. Não vai ficar. Então, a igreja está muito preocupada com o negócio da Copa do Mundo e é tanta coisa. Cuidado com a Copa do Mundo, parece que é um monstro, né? A Copa do Mundo nada mais é do que uma disputa de jogadores, de homens que vêm de outros países, vêm do nosso país disputar um campeonato. Nada mais é. Tá? Então, quando nós falamos de Santa Ceia, nós estamos falando de pessoas que vêm trazendo uma bandeira. Sabe? Qual é a bandeira da igreja? A bandeira da igreja é o sangue de Cristo. Êxodo capítulo 12. A Bíblia diz que o povo de Israel, quando foram para ser libertos, estavam preparados para ser libertos, o Senhor disse para eles: olha, matem um cordeiro para cada família e marquem os umbrais das portas com sangue. Foi a primeira ceia, a primeira Páscoa que eles participaram. Sabe? E nós muitas vezes, irmãos, esquecemos que nós somos marcados pelo sangue de Jesus. Esquecemos que em nós existe uma parte do corpo de Cristo. E aí pensamos assim: eu comi a ceia. Não, você não comeu a ceia, você tomou uma parte do corpo de Cristo para si. Muita gente vem para a Santa Ceia, vem doente, sai mais doente ainda. Vem doente, sai mais doente. Vem problemático, sai mais com problema ainda. Não. Quando você vem na ceia, você pega uma parte do corpo de Cristo, coloca dentro de você, irmãos. Quem já teve dor de cabeça? Quem já teve dor de cabeça? Não hoje. Quem já teve alguma vez na vida dor de cabeça? Quase todos.